Olá, sejam bem-vindos a este vídeo. Sou Sandra Piteri Dobbins, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Letras, meu RU é 2818665, estágio híbrido em Extensão Ninter, Polo Juara, Mato Grosso. Orientador, professor Natalino Souza Breves. Estágio supervisionado, ensino fundamental. O tema do meu estágio é Gênero textual discursivo jornalístico no campo mediático. Neste segundo encontro, vamos dar continuidade ao tema proposto e apresentar o gênero textual jornalístico notícia. As referências utilizadas neste vídeo estão na descrição. Como diz Bakhtin, ser é comunicar-se dialogicamente. Então, vamos à notícia. Gênero textual notícia. A notícia é um gênero textual jornalístico e que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, vinculado pelos principais meios de comunicação, como jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, o tempo, o espaço e os personagens envolvidos. Características da notícia. As principais características do gênero textual notícia são textos de cunho informativo, texto descritivo e narrativo, texto relativamente curto, veiculado nos meios de comunicação, linguagem formal, clara e objetiva, textos com título principal e auxiliar, textos em terceira pessoa, impessoais, discurso indireto, fatos reais, atuais e cotidianos. Texto multimodal. Com o advento da internet, o estilo da notícia adquiriu novos componentes para se adequar ao novo modo de ler da sociedade. Seu texto tornou-se multimodal e agora, além das antigas fotografias e textos digitais, os textos digitais podem recorrer a conteúdos dos mais diferentes tipos, incluindo áudios, vídeos, blocos hipertextuais, conhecidos como links, que ajudam a atribuir significado à mensagem. Eles dão ao leitor a possibilidade de escolher novos caminhos para a leitura, navegando em hiperlinks com acesso a sites relacionados. Como todo estilo é organizado em uma certa estrutura que chamamos de construção composicional, isto é, a forma como se compõe, como se organiza as informações no texto. A construção composicional, estrutura, podemos comparar a estrutura da notícia como uma pirâmide invertida, se considerarmos a escala de importância dada aos acontecimentos. Os fatos não são narrados na ordem cronológica em que acontecem, e sim de acordo com o seu grau de importância para o produtor da notícia ou para o leitor. Assim, a notícia apresenta os seguintes campos: manchete ou título principal. Costuma ser grafada de forma bem evidente, composta de frases pequenas e atrativas, e revela o assunto principal que será retratado em seguida. Os verbos são no presente do indicativo para dar um ar de atualidade à notícia e atrair a atenção do leitor. Título auxiliar ou linha fina. É um subtítulo um pouco maior que o auxiliar, o entendimento do título principal, que auxilia no entendimento do título principal, acrescentando-lhe algumas informações, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado de modo a torná-lo ainda mais atrativo. O lead é o primeiro parágrafo que todas as informações do fato deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, pois prende a atenção do leitor e desperta a curiosidade para ler o restante da notícia. O jornalista possui a função de traduzir e transmitir as informações para o público em geral, utilizando um método de desenvolvimento textual baseado no critério básico ao responder as perguntas: o que? Acontecimento, evento, fato ocorrido. Quem? Qual ou quais personagens estão envolvidos no acontecimento? Quando?
horário em que ocorreu o fato, onde, local onde aconteceu o episódio, como, modo que ocorreu o evento, por quê, qual a causa do evento. Assinatura, data e hora. As notícias online vêm logo após. Nas notícias online, vem logo após o título auxiliar. Contém o nome do jornalista ou da agência de notícias que a produziu, assim como a data e hora de publicação e da atualização dos fatos. Corpo da notícia é a informação propriamente dita, com a exposição de uma forma mais detalhada dos acontecimentos mencionados na lide. O que diferencia a notícia da reportagem? Ainda que a notícia e a reportagem sejam um texto jornalístico, a notícia se difere da reportagem na medida que é um texto informativo e impessoal, sem teor opinativo, características essas das reportagens. Além disso, as notícias não são textos assinados pelo autor, exceto no online, enquanto as reportagens apresentam o nome do repórter. Dentre outras diferenças que podem surgir entre esses tipos de textos, vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual de modo inteiramente informativo, enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesses da sociedade, apresentando a opinião do autor. As notícias são escritas com As notícias são escritas com uma linguagem formal, direta e impessoal. Normalmente estão na terceira pessoa, mas o nível de formalidade e impessoalidade pode ser maior ou menor dependendo da editora a que pertence. Os jornais, revistas e sites são divididos em seções como Brasil, Mundo, Esporte, Política, Cultura, entre outros. Os textos de cada uma delas possuem algumas variações de estilo, mesmo que sejam todas notícias. Assim, uma notícia sobre política, por exemplo, vai ser mais formal do que uma notícia sobre entretenimento. A notícia é um relato verdadeiro e não deve, de maneira nenhuma, apresentar informações mentirosas, que são as fake news. As fake news são as notícias falsas divulgadas com a intenção de incitar as pessoas a terem determinados comportamentos, influenciar decisões, provocar revoltas, entre outros. Na maior parte das vezes, elas são partilhadas nas redes sociais. Por esse motivo, elas abordam acontecimentos atuais que estão sob discussão. Assim, quem lê esse tipo de notícia é levado a acreditar no que está escrito nela, principalmente se a notícia trata de um tema favorável às crenças do leitor ou ainda se não tem uma posição formada acerca de um determinado assunto. O sentimento de que outras pessoas também precisam saber daquele fato induzem a sua divulgação, que, no entanto, é feita sem que se confirme a sua veracidade. Como as fake news funcionam? Por conta dos interesses em torno das fake news, elas envolvem muito dinheiro e habilidades. Para que as notícias falsas alcancem o efeito desejado, há equipes especializadas que trabalham na sua criação. Como há pessoas dispostas a pagar muito para se beneficiar de notícias enganosas, os criadores dos conteúdos falsos ganham muito bem. Assim, a produção de notícias falsas pode envolver um grande aparato, pessoas da área da comunicação que escrevem as notícias e pessoas da área de tecnologia que trabalham por trás dos bastidores. Essas fazem com que os rastros das notícias enganosas não sejam descobertos. As mensagens de conteúdo falso podem ser transmitidas através dos números de telefones comprados, bem como através de perfis falsos criados pelos profissionais nas redes sociais. Com aspectos aparentemente normal, os perfis têm foto, publicações e assim começa a interação com outras pessoas, a quem se pede a partilha das notícias. Além da criação de perfis falsos, também são criados sites visualmente semelhantes a sites conhecidos, e até que conquiste a atenção dos usuários,
os conteúdos não apresentam polêmicas. A partir de um dado momento, esses sites começam a difundir notícias falsas, o que vai se tornando cada vez mais frequentes. Os perigos das fake news. Antigamente, as pessoas reclamavam de falta de informação. Atualmente, temos acesso a muitas informações e é muito fácil propagar qualquer conteúdo, seja ele creditável ou não. Assim, o problema passou a ser a falta de garantia acerca da veracidade das coisas que se compartilha. A divulgação de notícias falsas pode ter danos graves. Algumas consequências das fake news são manipulação das pessoas, prejuízos morais e financeiros a pessoas e a empresas, tomada de decisões erradas, criação ou aumento de sentimento de revolta, mudança de comportamento, estímulo ao preconceito, agravamento de surtos de doença. Como combater as fake news? As fake news consistem em um crime cada vez mais sofisticado e complexo, o que dificulta sua investigação. Acresce que a legislação, além de ser pouco consistente, não prevê punição para esse tipo de crime especificamente. Importante que todos os cidadãos estejam conscientes acerca da sua responsabilidade no combate às notícias falsas e que entendam que não devemos compartilhar todo o conteúdo recebido, principalmente se ele tem aparência duvidosa. Assim, esteja atento aos indícios de que os textos das fake news apresentam erros ortográficos, informações desatualizadas, apelativos, pedidos de partilha pelas pessoas, alarmistas. Se depois de publicar algo você descobrir que a notícia é falsa, apague o conteúdo ou desminta as informações aos amigos com quem compartilhou. No entanto, existem agências especializadas em jornalismo investigativo. É o caso da agência Lupo, aos fatos e boatos.org, agências que checam os conteúdos quanto à sua veracidade. As pessoas podem recorrer a elas caso suspeite conteúdos duvidosos divulgados na internet. Então, cuidado, não se deixe enganar. Vamos ficando por aqui e nos encontramos no próximo vídeo, onde vamos falar um pouco mais sobre gênero textual, jornalístico, charge e gênero cartoon. Eu peço que compartilhe e curte e comente este vídeo, por favor. Muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima.